Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais uma vez passando aqui para apresentar esse belo exemplar. Hoje se trata da Maxillaria variabilis Red, uma planta aí originária aí dos países do México, Honduras, Costa Rica, Colômbia, Equador, tá? Uma planta de fácil cultivo, se adapta muito bem a diferentes climas, tá? É uma planta que eu indico, né, sempre utilizar um substrato bem aerado, bem drenável, mas porém que retenha umidade, tá certo? Eu utilizo aqui um mix, né, de casca de pinho, brita zero e esfagno, tá bom? Vaso pequeno, tá? É uma planta que não gosta muito de vaso, ela fica sempre assim subindo, saindo do vaso, então dá para utilizar aí um vasinho pequeno. Aqui eu usei um potinho bem furado, tá? Transparente, que eu estava em faltas de vasos, né? E aprendi a utilizar esses potinhos de bolo no pote, né? Que o pessoal fala. E deu super certo. E é transparente, né? Por assim também fornecendo luminosidade na raiz. E as plantas estão se desenvolvendo muito bem, tá? É um vasinho até que bonitinho, não é dos piores, né? Mas as plantas gostam. Então, vamos lá. A maxilária, né, como grande maioria aí dos seus exemplares, né, das plantas desse gênero, são plantas que gostam de luminosidade, tá? É uma planta que eu aconselho sempre utilizar aí uma tela de sombreamento de 70%, tá? Podendo cultivar também em tela de sombreamento de 50%. Mas porém as folhas, né, ficam um pouco mais amareladas, né? É tipo um excesso mesmo de luminosidade, mas ela vai vegetar, né, super bem também. Vai ficar com a aparência um pouco mais amarelinha, mas vai continuar o seu desenvolvimento, vai florir super bem, tá? Na tela de 50%. Porém eu sempre recomendo utilizar mais a de 70%, né? Para ficar com o vegetal mais bonito e vai continuar se desenvolvendo e florindo também muito bem. É uma planta, né, então, que gosta de luminosidade, planta também que gosta de temperaturas um pouco mais altas, tá? No tempo do frio, se fizer bastante frio, dependendo das regiões, né, ela acaba que entrando um período de dormência, digamos assim, né? Ela dá uma pausa na brotação e floração e fica ali, mas ela fica viva, bonita, saudável. Aí assim que dá uma esquentada um pouquinho, ela volta o seu desenvolvimento. Em regiões quentes aqui como o meu estado, né, minha cidade é bem quente, então ela se desenvolve o ano inteiro, tá? Ela está sempre brotando, florindo. A época de floração eu não posso, né, afirmar para vocês, não posso garantir para vocês, que como vocês sabem, eu passo aqui nos meus vídeos, né, experiências de cultivos minhas. Então o que eu noto, o que eu vejo aqui em cada planta, em cada espécie, é o que eu posso estar passando para vocês, ok? Aqui no meu clima. É uma planta que floresce o ano todo, tá? Muito dificilmente essa planta está sem flores. Hoje ela está aqui, ó, para vocês verem, com 3 flores abertas, né, muito lindinhas, perfumadas, uma cor incrível, de forma bem exótica. E também aqui está vindo mais botões, uma planta que não para, né, sempre soltando brotos e botões. Essa planta é uma planta que eu já tirei vários cortes dela, né? Tá até aqui, ó, as evidências, né, do crime aqui, foi tirado cortes. Então é uma planta assim que desenvolve rápido, tá? Cresce rápido, sempre bem florida, uma plantinha muito bonita. Então sobre o período exato de floração não dá para mim dizer, porque ela floresce o ano todo aqui comigo. Adubação. Adubação, utilizo o mesmo adubo que eu utilizo nas demais plantas, tá? Em catleias, lélias, ceulógenes e bulbofino, né? Sempre na dosagem recomendada pelo produtor do produto. Então assim, eu sempre, né, sigo esse valor lá que diz, se fala que é 1 grama por litro ou 1 ml por litro, é o que eu utilizo. Porém eu utilizo semanalmente, tá? Faço as adubações semanalmente. Eu fiquei um tempo fazendo um teste, até em vídeos mais antigos aí, como eu disse para vocês, eu fiquei 1 ano, né, sem fazer nenhum tipo de adubação para ver como seria, mas em quesito mesmo de experiência,
as plantas ficaram super bem, porém, né, deu uma reduzida somente na quantidade de brotações e flores, tá? Mas floriram no normal, no período correto, tudo certinho, só que veio quantidade menor de flores, né? E a brotação também, né, veio uma quantidade menor de frentes, mas as plantas se desenvolveram bem. Desde então, essa experiência, né, eu voltei a fazer as minhas adubações, né, sempre uma vez por semana. Tá bom? Então eu utilizo sempre uma vez por semana. É uma planta de porte pequeno, tá? Uma planta de porte pequeno, bulbos bem arredondados, né? Bem gordinhos, como vocês podem ver. Cada bulbo porta aí, né, uma folha, né? É uma planta monofoliada, apenas uma folha por bulbo, né? Tem um vegetal, eu acho muito bonitinho esse vegetal, ainda mais composto com as flores que ficam bem próximas aos bulbos. Então eu acho uma plantinha muito interessante. É uma planta que possui variações de cores, tá? A gente tem por isso do seu nome, né? Maxillaria variabilis. Variabilis devido, né, à variação de cores, pois tem ela nesse tom vermelho, tem chocolate, tem quase negra, né? Um roxo, né, quase negro, tem amarelo, né, escuro, amarelo claro. Então tem uma variações. Eu infelizmente só tenho essa cor, né, a vermelha, mas ainda pretendo adquirir as demais cores, pois são plantas de cor, né, vegetal muito bonitinho. E muito perfumada também, tá, pessoal? Quem vê assim o tamanhozinho da planta, né, olha só, perto da minha mão. É uma planta pequena, suas flores são pequenas, mas porém, né, é uma planta muito perfumada, tá? Tem um perfumezinho muito bom. Eu gosto bastante. Assim, então já falamos aí, né, do substrato que eu recomendo, né, a luminosidade, adubação, ventilação. Ventilação, como eu sempre digo em todos os meus vídeos, né, é uma planta, todas as plantas precisam, né, de ventilação, porque é essencial no desenvolvimento e prevenção de fungos também, fungos, bactérias e até mesmo insetos, tá? Ajuda também na prevenção de pulgões, cochonilha, né, entre outros. Então é sempre muito bom, né, prestar atenção nesse quesito aí de ventilação. Sempre um local bem aerado. Então, dizendo isso, né, tendo um substrato, né, legal, tendo uma luminosidade bacana, ventilação, fazendo uma adubação, você não vai ter problema algum, tá, no cultivo dessa planta. É uma planta muito resistente, não é uma planta que contrai muito fungo, tá? Ela tem resistência a fungos e bactérias. É uma planta que não é assim uma planta, digamos assim, uma planta que atrai muito inseto, muito praga, sabe? Pulgão, cochonilha, ela não atrai. Nunca tive problema nenhum com essa planta nesse quesito de insetos, tá? É uma plantinha assim que eu tinha medo, né, de ser uma planta que dasse muito pulgão, muito cochonilha, devido a essas casquinhas que ficam no bulbo, né, na base do seu bulbo que vai desenvolvendo. E não dá, tá? Não tem problema. É uma planta de raízes bem fininhas, como vocês podem ver aqui, né? Então por isso é bom uma aeração nas raízes para evitar o apodrecimento, que costumo dizer, plantas de raízes finas, as famosas raízes de cebola que a gente fala, né? Tem uma grande predisposição em apodrecimento de raízes, tá? Se abafar as raízes, ela acaba apodrecendo. Então é sempre bom utilizar um substrato, né, bem aerado, bem, digamos assim, ventilado também, tá bom? Então por isso eu gosto de acrescentar a brita, tá? Porém, a brita também não tem só essa finalidade. Ela ajuda a reduzir a temperatura, né, aqui no vaso, a temperatura na raiz da planta, principalmente de plantas que gostam, né, de manter suas raízes mais frias, porque a pedra fica bem fria, então isso ajuda bastante. Ajuda também na umidade, tá? Na umidade aqui na base, e isso proporciona um microclima aqui em volta da planta, né, bem agradável para o seu desenvolvimento, tá bom? Então acredito que eu já, né, mencionei aí os pontos principais dessa planta.
É uma plantinha muito linda, né? Recomendo quem não tem adquirir, né? É uma planta que é barata, tá, pessoal? Não são plantas de valores muito altos. Essa planta aí eu não tenho mudas disponíveis, tá? Não tenho ela à venda, mas já dei uma pesquisada e ela varia em torno aí de 20, né, de 20 a 60 reais em média, dependendo do tamanho da muda, coloração, tá? E o local também de onde vão adquirir, tá certo? Então é uma planta linda, né, de um valor acessível, digamos assim. Quem não tem, né, eu indico aí para estar começando, né, adquirir essas plantinhas porque são muito lindas, tá certo? Então, pessoal, o que tem para falar dessa plantinha, mas é isso, muito fácil o cultivo, crescimento rápido, linda e perfumada. Tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se ficou alguma dúvida, tá? Algum questionamento, pode deixar nos comentários. Sempre leio todos os comentários, tá bom? Tem também meu WhatsApp aí na descrição do vídeo. Qualquer coisa pode estar me chamando, tá? Com alguma dúvida, algo do tipo. Tenho algumas plantas disponíveis. Não tenho essa, mas tenho algumas outras. Caso alguém também tenha interesse, pode estar me chamando no WhatsApp, tá certo? Então, se não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like também para o YouTube entender que é um material bom, né, e está indicando aí também para outras pessoas. Se puderem também ajudar a compartilhar os vídeos aí, né, em grupos, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, tá? Fico agradecido a todos que puderem dar essa força, tá certo? E de verdade o meu muito obrigado a todos que assistem aqui também. Então é isso, pessoal, tá? Qualquer dúvida deixe nos comentários aí, tá certo? Fiquem todos com Deus e tchau, tchau.